A sexualidade ela é construída, ela não é escolhida. A gente constrói sexualidade. A gente vive numa época em que questões de identidade sexual é um dos grandes tabus, né? E gera assim, existe pouco diálogo, gera muito conflito, existe pouco diálogo. Então, geralmente se você ou você aceita a questão da identidade de gênero, ou você é uma pessoa ruim, você tá apagando a minha existência. Então não existe possibilidade de diálogo e de pensamentos diferentes. Existe o bem absoluto, existe o mal absoluto, e essa é uma área da nossa sociedade que é impossível ser discutida, né? E agora a gente tem essa onda de reinterpretação da Bíblia para poder aceitar, a partir da Escritura, coisas que sempre foram tradicionalmente interpretadas como pecados, mas para que elas possam agora ser tratadas como uma coisa normal. Como, por exemplo, a questão da homossexualidade, da prática homossexual, que sempre foi condenada na Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e que agora existe um esforço muito grande dentro de comunidades mais progressistas para fazer parecer que a Escritura não condena o comportamento homossexual como pecado. Eu ouvi falar que até o Papa parece que ia mudar alguma coisa para que o casamento se tornasse legal e tal. Mas sempre aparecem essas notícias assim. Mas é fake news, será? Eu não sei, teria que averiguar, essa eu não sei. O que eu defendo a partir da Escritura é que todos nós nascemos pecadores, e todos nós nascemos com tendências para o pecado, seja da perspectiva heterossexual, seja da perspectiva homossexual. Então, um homem heterossexual, casado ou solteiro, ele pode ter tentações de ter relações sexuais que não lhe são cabidas, são ofensas a Deus, como sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, ou até mesmo um tipo de sexo no casamento que seja agressivo ou violento contra o outro, que também seria um tipo de pecado. Por outro lado, também existem tentações que sejam homossexuais, que também são impulsos pecaminosos. Um homem cristão, uma mulher cristã que possui tentações de sexualidade fora do casamento ou tentações homossexuais estão no mesmo cenário diante de Deus. São pessoas com tentações de pecado. Então, pastor, eu sou gay. A linguagem é essa. Eu sou gay. O que você está dizendo? Você está dizendo que a sua tentação lhe define de alguma forma. Então, eu tenho um impulso sexual contra a natureza. Essa linguagem de Romanos 1 é contra a natureza. E eu sou gay, eu tô me definindo por esse impulso, certo? Eu não acho que essa é a melhor linguagem que a gente pode usar dentro da igreja, dentro de uma antropologia cristã. Mas mesmo assim, se a gente assentir a essa linguagem, que eu não gosto muito, ser gay por si só não é pecado. Por quê? Porque você está tendo uma tentação homossexual. O que é o pecado? É a prática da homossexualidade. Então, uma coisa é eu ser tentado. Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Isso vem do nosso pecado, obviamente, assim como a atração por uma mulher que não é a minha esposa também vem do meu pecado. Agora, o que eu faço com essa atração é que vai dizer se eu tô caminhando no caminho da fé ou não. Então, eu tenho uma tentação. Eu posso alimentar esse desejo da minha tentação ao ponto da cobiça e de desejar a outra pessoa sexualmente, seja hétero ou homossexual. E tem a própria prática do ato sexual. Então, eu posso transar com minha namorada, eu posso trair a minha esposa, ou eu posso ter uma relação homossexual. São pecados no mesmo sentido. E aqueles que dizem que nasceram assim? Então, a gente não tem na psicologia, nem na neurociência, a capacidade de descrever a formação da sexualidade como algo plenamente inato. A sexualidade ela tem uma origem que também é inata, também deriva da nossa biologia, mas também faz parte da nossa criação, definir a nossa sexualidade. Nós formamos a nossa sexualidade a partir de quem somos e a partir do que vivemos. A gente não consegue decupar com detalhes quais são todos os fatores que formam a nossa sexualidade. Mas a sexualidade ela é construída, ela não é escolhida. A gente constrói sexualidade. Então, eu, Iago, não escolhi ser heterossexual. Só aconteceu. Para muitas pessoas, elas não escolheram ser homossexuais. Só aconteceu. Significa que eu nasci assim? É difícil dizer isso. Significa que você foi formado assim. E a partir do momento em que sua sexualidade começa a se formar, em algumas pessoas se formam já com tendências homossexuais. Por quê? Bom, pode ter uma explicação neurocientífica, uma explicação hormonal durante a gravidez, uma explicação antropológica, biológica, mas existe uma explicação espiritual para tudo isso. Todos nós nascemos corrompidos no pecado. Então, o pecado afetou todos nós e traz impulsos pecaminosos de forma diferentes em cada um. Então, eu tenho uma tentação de pecado que você talvez não tenha. Por que isso? Não sei. Sei que o pecado nos corrompeu a todos e o pecado se manifesta de forma diferente em todos nós. Para algumas pessoas se manifesta em homossexualidade. Essas pessoas vão ter que lutar contra esse pecado, lutar contra essa tentação e viver para Deus com fidelidade. Homossexuais podem ir pro céu.
Homossexuais podem encontrar Jesus e viver uma vida cristã plena. Plena. Aceitos na igreja, servindo a Deus. Eles só não podem praticar o pecado, nem assentir às tentações do pecado, que seria ceder à tentação da homossexualidade. Eu acho que não deveriam sequer se definir pela tentação sexual. A ideia de, sou um crente gay. Né? Eu já acho que essa já é uma terminologia ruim. Já é um tanto secularizada. É como dizer, eu sou um crente adúltero, porque eu tenho tentações de adultério. Sim. Não é? Eu sou um crente irado, porque eu tenho tentações de ira. Não se defina por isso. Né? Se defina pelo que você é em Cristo Jesus. Eu sou um crente. Eu sou um crente que luta contra várias tentações. De orgulho, de ira, de gula, de preguiça e de sexualidade errada. Mas não se deixe definir por isso. Crentes que lutam contra a homossexualidade são crentes que podem ir pro céu, que podem encontrar Jesus. Têm uma vida de fé plena, desde que elas continuem vivendo na sua luta, como heterossexuais também possuem as suas lutas contra o pecado.